Gente, muito boa noite, tudo jóia? Como é que estão aí? Vocês nessa quarentena, como é que foram de quarta-feira? Nossa, como a semana tá passando rápido, né? Quero agradecer a presença de cada um, tava ali gravando, né, alguns stories falando com vocês sobre a participação, sobre as mensagens que chegam aqui sempre no direct. E assim, é motivo de muita alegria poder partilhar aqui com vocês deste momento, né? Dessas lives que tem o principal objetivo de levar para você que está em casa, nessa quarentena, em família, às vezes sem trabalhar, preocupado, né, com o que virá, levar para vocês informação com credibilidade. Por isso, a cada dia, a cada live, eu tenho trazido aqui convidados mais do que especiais que têm tratado dos mais diversos assuntos. Afinal, sempre temos dúvidas, né? Quando a gente fala de política, é mais ainda importante, né? A gente precisa assim, ser sacudido para dizer assim, olha, aprenda sobre política, conheça os políticos, saiba em quem você votou e o que é que ele está fazendo, né? Então ontem eu recebi aqui o deputado estadual Paulo Câmara e hoje eu vou receber o deputado estadual Sandro Regis. Sandro Regis é líder da bancada de oposição lá na Assembleia Legislativa, ele é do DEM, já vi que ele está aí chegando, quero cumprimentar, né, todos vocês que estão aqui comigo, pedir que vocês participem da nossa live, mandando perguntas, é só clicar na barrinha de interrogação que tem aqui embaixo, ou então nos comentários mesmo, tá livre aí a participação de vocês. Ao ladinho tem os aviões que vocês podem encaminhar, né, para os seus seguidores, para que mais pessoas acompanhem, tirem dúvidas sobre os projetos de lei. Vou perguntar aqui ao deputado sobre alguns projetos que já estão em tramitação. Recebi várias perguntas falando aí sobre o polêmico projeto do deputado Alan Sanches, então, né, da redução de 30% nas mensalidades escolares. A gente vai conversar um pouquinho sobre os mais variados assuntos, tá? Deixa eu ver aqui já a chegada dele para convidar a participação, para que vocês possam estar ouvindo o nosso convidado, o deputado Sandro Regis, aqui na live ouvindo tudo e que agora vai poder responder também as suas perguntas. Então, é a hora, né, da gente cada vez mais estar ligado na política. Olá, deputado, muito boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, olha, com marca e tudo, tá vendo? A mil na política, essa quarentena tá fazendo a gente se reinventar e procurar atividades, né? Então, agora aproveitando a comunicação, as redes sociais para levar para o pessoal que está em casa muita informação. Obrigada pela sua disponibilidade e parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão desempenhando lá na Assembleia, mesmo em tempos de pandemia. Boa noite, Milena. Boa noite, amigos aqui estão nos acompanhando nessa live. É um prazer muito grande, Milena, poder participar nesse momento. Você que é uma grande comunicadora, faz um trabalho muito bacana na TV Assembleia, também tem seus projetos pessoais, ele acompanha nas redes sociais, muito ativa. E fico feliz de poder trocar essa ideia com você, porque com certeza poderemos também dar nossa participação, né, a diversas pessoas que queiram interagir conosco para saber o que é que nós estamos fazendo nesses momentos de isolamento. Eu vi, né, os comentários, né, no seu Instagram, também nas matérias que foram veiculadas há pouco tempo. Para você que está chegando aqui na live, já vou atualizar essa informação. O deputado Sandro Regis, há pouco mais de um mês, se tornou líder, né, da oposição lá na Assembleia Legislativa. E, deputado, já quero começar com essa pergunta, porque eu vi uma declaração sua dizendo que você faria oposição com responsabilidade. E o que a gente tem visto hoje com os nossos líderes, com os nossos gestores aqui no estado da Bahia, né? O governador Rui Costa, o prefeito ACM Neto, é essa relação mesmo, né? De oposição, de opositores, mas com muita responsabilidade. Como é que está o trabalho de vocês lá na Assembleia, na aprovação de projetos, essa responsabilidade toda que o senhor disse mesmo lá um mês atrás que faria? Primeiro, a gente tem que aqui tirar o chapéu, né, para o senso de espírito público, tanto de Neto quanto de Rui. Né? Nós todos sabemos que nós fazemos política em lados antagônicos ao PT. Nós somos democratas, até porque fomos um dos poucos partidos que, ao longo dessa década que o PT teve presidente, governadores, né, prefeitos aqui na capital, o democrata sempre se manteve muito firme no papel de oposição. E você vê nesse momento que Neto e Rui esquecem esse lado partidário, esquecem essa ideologia política
para se unirem, para poderem juntos coordenar essa grande ação para preservar a vida dos baianos, para preservar a Bahia, mas, acima de tudo, para criarmos condições, né, de proteger a todos que vivem no nosso estado e preparar o estado e a capital para, quando assim que possível, retome as suas vidas e possamos ter também o nosso dia a dia, o nosso cotidiano de volta. Estou sendo líder pela segunda vez, né? Fui líder lá atrás, em 2018, 2019, não, 2016 e 2017. Fui líder, depois fui reeleito, e agora estou sucedendo o nosso colega, amigo, um deputado valoroso, Targino Machado, que tinha todas as condições de continuar como líder da oposição, mas ele fez a opção agora do seu projeto em Feira de Santana e percebeu que não daria tempo de se dedicar ao parlamento e também a sua vontade de ser pré-candidato a prefeito na sua terra natal. Então, nós reassumimos a liderança, né, com uma bancada muito séria, com uma bancada muito presente e, acima de tudo, uma bancada com muita vontade de contribuir de uma forma positiva para a Bahia e para o parlamento. Eu vejo a Assembleia, mesmo nessa situação de pandemia, cada deputado, né, na sua casa, exercendo suas funções de casa, né? Muitos deputados também muito atuantes na rede social. Queria que o senhor falasse um pouquinho, deputado, desse momento, né, onde as sessões estão acontecendo de forma virtual, mas não estão sendo impedidos de aprovarem projetos, né? A gente tem aí os decretos, né, que foram aprovados, deputados também sugerindo projetos neste momento de pandemia. Como é que está funcionando para vocês essa rotina diferente de forma virtual? Primeiro, a gente tem que parabenizar a mesa diretora da casa, né? Parabenizar o presidente Nelson, que buscou logo uma solução rápida para que os trabalhos pudessem continuar e o parlamento continuasse dando a sua contribuição efetiva ao executivo e à Bahia para amenizar a pandemia e os problemas que o isolamento nos traz, principalmente aqueles que são mais necessitados e precisam ser abraçados pelo poder público. Parabenizar a TV Assembleia, né, que realmente tem dado um show, né, seu quadro técnico, toda a sua equipe, que não mediram esforços para viabilizar que o nosso parlamento possa votar remotamente diversos projetos. Amanhã mesmo temos votação 9 horas da manhã. Soube que hoje teve reunião da mesa diretora, comissões se reunindo, enfim. Nós estamos buscando, dentro desse novo momento, dentro dessas novas condições que a pandemia nos impôs, através das redes sociais, através da tecnologia, poder darmos continuidade às votações, aos projetos de lei, aos decretos legislativos, para que o parlamento também ajude a população, o Estado, enfim, a todos, para que possamos nos proteger e blindar cada vez mais quem precisa em nosso Estado. Muito bem, você que está chegando agora, a gente está recebendo o deputado estadual Sandro Regis, do DEM, para tirar dúvidas sobre os trabalhos políticos, né, lá na Assembleia Legislativa da Bahia, também um pouco da opinião do deputado. E eu queria já começar sobre esse assunto. Você disse que eu tinha direito a um pouquinho de polêmica, então vamos lá. Hoje pela manhã, né, você falou da TV Assembleia, eu estou apresentando daqui de casa o OAB na TV, né, que é um programa em parceria com a Ordem dos Advogados da Bahia, trazendo aí essa aproximação, né, dos telespectadores com a Ordem. E hoje eu recebi o conselheiro federal, o Antônio Adonias, ele falando sobre democracia, né, a importância de valorizarmos o nosso Estado democrático, né, tendo em vista aí todas essas manifestações, as declarações do presidente Bolsonaro. Eu sei que o senhor é um opositor do presidente Bolsonaro e dessas conclusões que ele tira a todo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Sandro, e desse momento, né, em que ele e vários cidadãos vão às ruas querendo aí a volta, por exemplo, do Ato Institucional 5, que trouxe para o nosso país tantas perdas. O nosso partido faz parte do governo Bolsonaro, né? Nós temos a ministra Tereza Cristina, tínhamos o Mandetta, que agora, infelizmente, saiu, e aproveitamos aqui para desejar toda a sorte do mundo ao novo ministro, né? Porque esse momento nós temos que torcer para o Brasil,
temos que torcer pelas vidas dos brasileiros e por todos aqueles que escolheram o nosso país para viver e transformarem em seu país natal. Não é porque a gente apoia, não é porque o nosso partido faz parte do governo, ou seja Bolsonaro, ou seja em qualquer esfera. Eu acho que todos políticos, eles têm que ter a capacidade de discernir, a capacidade de pensar e a capacidade de emitir opiniões. Não é de bom senso. Um momento onde nós precisamos da união, um momento que a democracia tem que ser fortalecida, no momento que nós enfrentamos uma guerra na qual nós não conhecemos ainda o nosso adversário, que é o Covid-19, que o mundo anda se debatendo. Você vê as grandes principais potências que foram afetadas muito antes do que o Brasil, como os Estados Unidos, que já tem uma taxa de óbitos imensas, até agora não descobriu a cura. Eu não acho plausível e nem acho de uma forma inteligente, em vez de buscarmos a união. Quero aqui abraçar o nosso amigo deputado Paulo Câmara, que acabou de entrar, essa figura que é muito preparada e que veio somar muito com o parlamento, principalmente com a bancada de oposição. Não é plausível, Milena, a gente semear a briga, a gente semear a separação, a gente semear a ofensa. Não é plausível isso. Agora o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os tribunais superiores, governador, prefeito, todos que possuem mandatos, sejam eles eletivos, sejam mandatos nas esferas judiciais, nós temos que estar irmanados. Nós temos que esquecer as querelas, nós temos que esquecer as diferenças ideológicas e buscarmos uma solução, buscarmos ações para proteger a população, para que a gente possa blindar a sociedade, porque a gente não sabe quando isso vai terminar. Né? Você vê os esforços de todos os nossos governantes, independente de partido, todos estão à frente dos seus estados, à frente dos seus municípios, tentando acertar, tentando preservar, primeiro, a vida das pessoas e depois a economia, o emprego, enfim, tentando preservar a dignidade e a essência do cidadão. Então, eu não concordo absolutamente nada em tudo que for para desagregar, em apoiar a volta de ditadura. Isso não existe. Nós estamos vivendo outro momento. O que nós precisamos agora é de equilíbrio, é de serenidade. O que nós precisamos agora é da união de todos os setores da economia, de todos os segmentos da sociedade, para que a gente possa vencer essa pandemia, ou melhor, a gente possa atravessar esse momento difícil que nós estamos passando sem ser completamente afetados, sem perder mais vidas, né? Então, nosso momento é um momento de união. É assim que eu vejo. É um momento de contribuição e quero aqui voltar a registrar o grande exemplo que o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa dão para a Bahia e para o Brasil. Não é momento de política, não é momento de politicagem, não é momento de disputa de poder. É momento de nos unirmos para salvar as vidas e poder planejar as ações que serão feitas daqui para frente. Exatamente, nem momento de estimular a discórdia, né, a confusão, principalmente o principal líder do país, que deveria estar ali apaziguando, né, em um momento onde as pessoas estão enfrentando aí tantas dificuldades, né, na área da saúde, na área das finanças, profissionais. Então, a instabilidade emocional é uma tônica nesse momento. O presidente era para estar apaziguando, né, e não despertando mais, né, não é momento para isso. Não é momento para isso, né, Milena? Não é momento para isso. Era a mesma coisa aqui se a gente chegasse aqui e visse também as nossas esferas estaduais e municipais se desentendendo. Mas, pelo contrário, são dois polos distintos na ideologia política. Mas, nesse momento, o objetivo é preservar a Bahia e Salvador. Então, e cuidar da saúde. E cuidar das pessoas, cuidar da sociedade. E o parlamento desse grande exemplo. Lá hoje nós temos 63 parlamentares
que esquecemos completamente bandeira ideológica, que esquecemos partidos e estamos ali firmes e juntos para votar todos os projetos que sejam referentes à pandemia para proteger os baianos e proteger a nossa economia. Deputado, falando de projetos e falando de aprovações, uma situação que trouxe muita polêmica, o pessoal falando que era a assinatura de cheque em branco, foram a aprovação dos decretos, né, de calamidade. No momento em que começou essa aprovação, a Bahia não tinha nem 1.000 casos ainda, né, noticiados aí de Covid. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Eu sei que não cabe à Assembleia fiscalizar a utilização desse recurso, né, cabe aos tribunais, mas de que forma o senhor avalia essa questão neste momento, onde os gestores municipais terão aí mais facilidade para recebimento e para utilização desse dinheiro público? Primeiro eu vou dar aqui um exemplo muito claro que eu tenho costume dar. Por exemplo, esse programa social que o governo federal já começou a distribuir para a população, dos R$ 600, né, para as pessoas de baixa renda e para as mães de família e para as mulheres que forem líderes de família, R$ 1.200, só está podendo acontecer devido ao projeto de calamidade aprovado pela Câmara, porque dá mais flexibilidade orçamentária para que o gestor, seja ele o presidente, governador, prefeito, possa ter liberdade de fazer as ações para proteger quem mais precisa. Nós não podemos receber um projeto de calamidade, seja ele do governo do estado, seja ele dos prefeitos do interior, até do próprio prefeito Assemineto, que nós já votamos, e a gente lá levantar ou imaginar que o gestor irá fazer a má aplicação do dinheiro. A gente não pode pensar nisso. Nós não temos o direito, Milena, de fazer política em um momento desse. Não é nosso papel pré-julgar ninguém. Os projetos chegam na casa, se eles estiverem consoantes às normas legais, adequadas ao decreto legislativo, a minha opinião é que tem que votar sim. Para quê? Para que os municípios tenham mais flexibilidade de poder combater essa pandemia. Porque o município hoje não tem, mas amanhã já está apontando. Quantos municípios da Bahia já estão com pessoas infectadas? Né? Uhum. A minha região mesmo, que é a região ali de Piauí, Ibirataia, Jiqué, a região do Médio Rio de Contas, está praticamente lá numa curva ascendente muito grande. Né? Os prefeitos estão se virando, estão buscando alternativas, estão conversando com a sociedade, com a comunidade, mas o vírus, a gente não tem um controle do vírus. Uhum. Né? Você vê países muito menores que o Brasil, com muito menos diversidades geográficas e climáticas, se assolaram aí ao caso da Itália, Espanha e tantos países aí mundo afora que estão tendo dificuldades de conter as mortes. E o pior, nós não vemos ainda no mundo uma sinalização positiva de uma vacina que venha controlar e proteger a vida do ser humano. Verdade. Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui o pessoal, Sandro, e até você Claro. falou de Ibirataia, tem aqui o Dorival Neto, grande deputado, estamos juntos, ele falando aqui Ibirataia, presente. Advogado, um cara bastante qualificado, uma família tradicional, mora em Piauí, porque tem um escritório de advocacia, até da UVB, da União dos Vereadores, né? É uma figura muito querida e muito respeitada lá na região. Muito bem. Estou tentando marcar também com a Edilene, né, que é presidente da UVB. Ele trabalha direto com a Edilene, ele é assessor jurídico da UVB. Ele muito que presta serviço lá. Joia, obrigada pela presença. Cumprimentar também o Edmilson Souza, falando aí dos seus votos em Santa Cruz, e já votou em você. Entrevista muito produtiva, o Toyola Wagner aqui também cumprimentando. O Evaldo Júnior também parabenizando, né, pela entrevista aqui. Grande figura. Grande figura, ele já grande te faz uma tricolor pergunta. como eu, grande tricolor como eu. E o pai dele é uma figura... O pai dele ainda consegue ser melhor do que ele. Eu vou responder, vou fazer logo a pergunta dele. Eu ia entrar nesse assunto, vou entrar nesse assunto com você, mas
já que o Evaldo já está perguntando, queria saber sua opinião. Ele fala aqui, Sandro, qual a sua perspectiva sobre as eleições de 2020? Você acredita que ocorrerão mesmo em outubro? Eu já entrevistei um advogado aqui especialista em direito eleitoral, o Ícaro Bittar, e aí ele falou que acredita que não vai haver esse adiamento das eleições. Você acredita que vai adiar ou não, Sandro? Milena, eu vou ser sincero com você. Devido ao tamanho do problema que nós estamos enfrentando, e você vê que todos os especialistas começam a apontar que a fase crítica que nós Ainda iríamos não chegou. passar não chegou, a partir de 15 de maio, eu não vejo como termos eleição em outubro. Primeiro, nós só temos um recurso oficial para fazer eleição. Ou é o fundo eleitoral, ou a própria doação do candidato. Sim. E será que o país terá recurso suficiente para isso, para uma eleição em outubro? Imagine você, Deus permita que que todos esses estudos, esses apontamentos, esses direcionamentos que a crise se irá efetuar a partir de 15 de maio estejam equivocados e que a gente chegue em 15 de maio com a curva estabilizada e que possamos voltar aos poucos, gradativamente, à nossa vida normal. Esse é o sentimento e o pensamento de cada cidadão desse país. Mas vamos que realmente seja concretizado esses estudos dos especialistas apontando a curva, né, mais acentuada a partir do dia 15 de maio. Como é que nós teremos eleição? Quando é que vai terminar As essa... convenções são em julho, né? Já tão próximas. Pois é. Então, como é que será? Como é que teremos eleição? Como é que nós teremos? Como é que poderemos unir as pessoas, fazer as discussões, as visitas? Então, no início, eu estava muito cético em adiamento das eleições. Mas como a gente está vendo, infelizmente, que o Covid tem crescido, né? E os alertas dos especialistas têm se confirmado que a curva e os problemas irão se acentuar a partir de maio. Então, eu estou muito cético em relação que as eleições ocorram em outubro realmente. Tem uma colocação aqui do TT, o Castro, ele fala: o clima não é para eleição. Eu acho também, deputado. Imagine o eleitor que vai pensar que o fundo vai para a eleição e não para recuperar a economia e a saúde. A gente conversou Com um pouquinho também certeza, sobre isso, né? Sobre o com fundo certeza, partidário. com certeza, com Agora, certeza. uma É outra por aí questão. também. Uma outra questão, na sua opinião, prejudica também aqueles novos candidatos que precisariam, neste momento, né, se não fosse o caso da pandemia, estar ali, né, no tete-a-tete, no corpo a corpo com os eleitores e estão deixando de fazer isso por conta, né, da contaminação? Com certeza, mas na verdade, Belena, a gente não tem nesse momento nem como pensar em política, ou tampouco em questão de Estratégias, né? partidarismo. Não tem, não tem. Eu acho que o momento agora do político de mandato, seja ele do executivo, do legislativo, é buscar unir forças para que realmente tenhamos ações em todas as esferas, federais, estaduais e municipais, para proteger o cidadão e a sociedade. Eu não vejo como se pensar em política, se pensar em discussões de eleições, discussões partidárias, quando a gente começa a conhecer, né, a gente começa a perceber que o Brasil já começa a ter mortes. Eu acho que a Bahia hoje completou 50 mortes já do 50 Covid. mortes, é. Pois é, são 50 pessoas que perderam sua vida, independente de idade, independente de anomalias na saúde, né? Então, eu não... nossa cabeça hoje não está voltada para as eleições, para partido, a nossa cabeça hoje como político está voltada para o parlamento, para que a gente possa cada vez mais nos esforçar, o parlamento em si, para darmos nossa contribuição nessa pandemia que vem assustando o mundo e tirando a vida de muita gente. Ter bom senso, né? Pensar na saúde, né, deputado, nas medidas, É... né, importantes nesse sentido, e a eleição, que os prazos começam a vencer ainda em julho, ainda temos um pouquinho de tempo. É como a gente está Assembleia, vivendo mesmo, o Assembleia, hoje, né? A gente tem que Assembleia, viver hoje. claro, dia a cada dia. Cada dia, Milena, é uma vitória, né? Exatamente. Cada dia que nós estamos passando é uma vitória.
cada dia que nós estamos aí nos esforçando, que a população está em casa, a grande parte da população que tem do seu dia a dia, da sua luta diária, para dar dignidade à sua família, para botar feira dentro de sua casa, né? A partir do momento que essas pessoas perdem sua capacidade de trabalho, elas passam dificuldade. Então é nisso que nós temos que focar. É na saúde, ver as formas e encurtar as ações para que possamos ajudar as pessoas que mais precisam. E o parlamento já fez isso, né? Nós, todos os deputados, ou grande parte, abriu mão de direcionar suas emendas e direcionamos para o Estado para que se possa gastar na saúde. Isso foi quase 100 milhões de reais, se eu não me engano, né? Que o Estado teria que Em executar média, as 1,5 milhão emendas. de cada deputado, de 1 cada milhão e emenda. 600. 1,6 milhão. O Estado teria que destinar esses recursos para os municípios, mas seriam em diversas áreas, educação, saúde, infraestrutura, e nós concentramos tudo na saúde nesse primeiro momento, para que tenha fôlego e condições de fazer esse embate, né? E outras ações também que o parlamento, com sua mesa diretora, está tomando de economias para que possamos, não só como legislador, aprovar os projetos, mas como instituição do parlamento também, dar nossa contribuição em todos os graus e níveis para que possamos, como eu te Notificação chega a 53 agora, o número atualizado de mortes aqui na Bahia. Hoje a gente teve aí o funcionamento do Hospital Espanhol, né, trazendo aí mais 140 leitos de UTI, 80 de enfermaria, fora os hospitais de campanha que estão sendo desenvolvidos, alguns hotéis também para abrigar as pessoas com casos suspeitos. Eu queria que você falasse um pouquinho a sua opinião, enquanto político, da avaliação do sistema de saúde hoje no nosso estado. Ainda te traz muita preocupação? Você acha que a gente já está preparado para receber este problema que é o pico da curva de contaminação do coronavírus aqui no estado? Milena, essa foi uma pergunta até interessante que você fez aqui agora, porque nós estamos vendo problemas no mundo todo, né? Eu acho que o único país que tinha respiradores suficientes era a Alemanha. Teve os Estados Unidos com problema, a Itália com problema, Espanha com problema, diversos países que são economicamente muito mais fortes do que o nosso, países tidos como o primeiro mundo, morrendo dezenas de milhares de pessoas aí ao longo dessa pandemia. O nosso problema na saúde pública em nosso país é um problema sério, né? O Sistema Único de Saúde tem demonstrado uma capacidade muito grande de resolutividade nesse momento. Mas, é claro, nós não estamos preparados. O nosso nível de... Eu acho que nós só temos aqui hoje, na Bahia, se eu não me engano, Milena, não são ainda 1.500 respiradores por uma população muito grande. Porque qual é o problema do coronavírus? O coronavírus, 80% da população, quando pega, dos infectados, na verdade, eles são assintomáticos. Mas como é muita gente, se 1% ou 2% precisarem de leitos de hospitais, de UTI, é realmente um problema muito grave. É para isso que as pessoas precisam atentar. O coronavírus, além de atacar a nossa saúde individualmente, ele ataca a saúde pública e privada. Sim. Porque termina os hospitais não tendo condições de atender outras enfermidades. Se acontecer realmente esse pico, como está se prevendo a partir de janeiro, a gente fica até com medo de ter outra doença, de quebrar um braço, de precisar de fazer Um uma exame de cirurgia, rotina? porque não vai ter condições. Então, é a grande luta dos gestores com o isolamento social. O isolamento é a solução? Não é a solução. O isolamento ele não vai trazer a cura, nem tampouco a sociedade e as pessoas vão poder ficar isoladas em suas residências ao longo do ano. Não vai. Até porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam voltar a trabalhar, as pessoas precisam voltar a ter suas atividades. Mas, nesse momento, o isolamento, enquanto nós não temos no mundo
um caminho ainda eficaz, né? Um caminho didático científico para nos darmos cientificamente dados de como proceder. O isolamento, infelizmente ou felizmente, é o que temos para nos proteger e proteger o próximo. Eu vejo muito, viu, Milena, que essas atitudes que os governadores e que o mundo e que o Brasil está tomando individualmente, em cada estado, em cada município, em fazer a população começar a usar máscara, fazer a população nos estabelecimentos ter suas devidas distâncias, com álcool em gel. Isso é para quê? É para a gente começar a perceber que quando nós voltarmos às ruas, quando nós voltarmos aos poucos à nossa rotina, será diferente. Porque nós Sim, brasileiros, principalmente o baiano, que é um povo muito caloroso. caloroso, que gosta de abraçar, de beijar, que gosta de falar pegando, né? Até por a nossa característica de muita proximidade, de o povo baiano um povo muito acolhedor, de sempre querer ajudar o próximo, esse hábito terá que ser mudado. Nós teremos que ter uma mudança de hábito cultural nesse primeiro Sim. momento. Então não adianta os governadores, os prefeitos chegarem agora, vamos todos voltar para a rua de uma forma linear. Aí vai ser um caos absoluto. Né? Temos É. que voltar, temos que voltar. Temos que preparar a saúde e preparar a população para essa retomada degradativa, essa retomada aos poucos. Como é que nós fazemos isso? Máscara, álcool em gel, né? As pessoas tendo todos a população tendo oportunidade de ter conhecimento mais da doença, da pandemia, como se prevenir. E a partir daí, nós teremos condições de, aos poucos, inserir novamente as pessoas no seu dia a dia. Você vê a região dia. Você vê a região cacaueira, que é a minha região, que eu já falei aqui, né? Ah, sim, já Ilhéus, está falando aí, o Alexandre Regis da Cunha, Ilhéus, meu está um primo, caos. meu primo Cada região é uma região. meu primo, inclusive ele toca toda a parte do SESI Senai naquela região do sul, do extremo Hum, sul. É um cara que conhece de perto as empresas, o comércio, que conhece de perto a atividade empresarial de toda a região, e ele bem sabe, né, das dificuldades que todos estão passando. Mas também, ontem eu escutei uma coisa muito interessante. Não adianta você abrir agora, você ter então, empresa, você ter o comércio, mas não ter a população sadia. sim. Então, Sandro, eu queria saber sua opinião e até sua expectativa. Você está falando Quero isso, eu aqui penso abração também para exatamente. nosso amigo Lívio Mário, advogado, um cara Tá aí, conhecedor né? aí, grande advogado mesmo. Obrigada pela presença, Lívio. Então, Sandro, eu estava ouvindo hoje uma matéria falando sobre a situação de São Paulo, né? São Paulo, os números estão super elevados ainda. Taxa de mortalidade 7,1% e os decretos estão vencendo. Eu vi uma declaração do governador Dória dizendo que a partir do dia 12 ele De vai maio. fazer, 12 de maio já está aqui próximo. É, é. 12 de maio, a retomada gradual. Né? Aqui, aqui no nosso estado e também aqui em Salvador, eu vejo o prefeito Assemineto com os decretos que vencem também agora, dia 5 de maio, mas ele está preparando a população, né? Teve esse decreto do uso de máscaras, então, como você disse, a gente está mudando os nossos hábitos, a gente está tendo mais cuidado com a higienização. Eu quero saber, se você acha que esse prazo do dia 12, por exemplo, numa situação de São Paulo, onde a morte está 7% com o Covid, é o tempo, né? Aqui em Salvador, como é que você vê essa expectativa de retomada, né, da nossa rotina? O que eu vejo é uma preocupação muito grande do prefeito. Ontem mesmo eu conversei longamente com o secretário de Saúde, Léo Prates, que quero aqui mandar um abraço, que tem se esforçado ao máximo aí, junto com o secretário do Estado, Fábio, né, junto com toda a equipe, tanto municipal como estadual, para que se possa fazer um time para proteger a saúde das pessoas. Mas eu até perguntei isso a Léo ontem. Sim. Léo, qual é a sua opinião da volta à escola? Ele fez, Sandro, isso a gente só pode emitir qualquer opinião em cima do que acontecer em maio.
né? São Paulo já está tendo essa previsibilidade, porque em São Paulo já se acentuou. Exatamente no dia 13 de abril, que é o aniversário de meu pai, o ex-ministro Embaçaí me ligou, que eu transmitisse para meu pai os parabéns dele. E eu Sim. aproveitei a oportunidade para conversar com o Embaçaí, que hoje está em São Paulo, é secretário de Estado, como é que estava a situação lá. E lá no dia 13 de abril, Embaçaí já me mostrava muita preocupação, dizendo que o Covid tinha chegado já na periferia, nos bairros pobres, onde a população não tem tanto acesso à informação e também a nível habitacional, né, de condições de qualidade de vida, são precárias ainda em nosso país. Então, eu acho que essa, Milena, esse posicionamento e essa afirmativa que vai abrir tal dia, eu não sei precisar. Eu acho que os próprios líderes desse processo aqui no nosso estado também não sabem. O que eu sei é o seguinte, é que estão todos se esforçando ao máximo para Sim. proteger, organizar a sociedade, para que as pessoas voltem aos poucos a trabalhar. Agora, não adianta a gente, nesse momento, sem saber realmente o que vai acontecer, flexibilizar de uma forma Demais. linear e ter que fechar depois. E fechar por quê? Porque perdemos a vida de muita gente, né? Sim, o saldo vai Nós ser sabemos, negativo. nós Melhor a sabemos, consciência e o bom senso. Eu nós comparei justamente com São sabemos. Paulo, porque como a gente sabe que tem essa distância. Temos aqui uma amiga aqui, Lide Costa, que ela mora lá em São Paulo, ela mora no condomínio, o Alphaville de lá, e só no condomínio dela tem vários vizinhos que já morreram. Então, assim, a contaminação, o número de mortes é elevadíssimo. Então, uma taxa de mortalidade ainda chegando a 7% e a curva não tendo atingido ainda o máximo, me causou preocupação essa medida. Eu sei que todos nós estamos ávidos para voltar para a nossa rotina, para ver a economia, né, sendo restabelecida, mas é aquela informação que você disse, é aquela tentativa de acerto e de erro, né? E é muito complicado quando a gente começa a contabilizar o número de mortes crescendo. Por falar em número de mortes crescendo, Sandro, uma outra questão que me preocupa demais é a qualidade do trabalho dos profissionais de saúde. Aqui na Bahia, dos contaminados, 198, né, são de profissionais de saúde. Só A no gente Irmã Dulce eu sabe. vi hoje 51 funcionários, inclusive morreu um enfermeiro hoje. Morreu um hoje, um técnico de enfermagem, Um exatamente. cara jovem que não tinha nenhum problema. Isso é até bom para a gente. Exatamente. É até 30 e bom para quem tá... poucos Pois anos. é. Então, essa que só mata idoso, não. O Não. Covid não escolhe para quem pega e o Covid não escolhe quem tira a vida, Não né? tem classe Não social, tem não tem classe social, não nada, tem nada. né? Você viu o cara que não tinha nenhum tipo de problema morreu. Exatamente. E nesse quesito, Sandro, dos profissionais de saúde, está tramitando na casa algum projeto de lei, alguma medida de vocês para salvaguardar esses profissionais que estão tão afetados e que em muitos hospitais está faltando EPIs para eles? A contaminação, eu vi uma entrevista, uma pessoa, uma enfermeira, me parece, que não quis se identificar, falando da situação que ela vai trabalhar e fica com medo de se contaminar, de levar para casa a doença, porque falta o básico para eles se prevenirem da doença. Eu tenho vários amigos médicos que estão completamente desesperados, porque eles sabem da Muitas escolas para o cidadão e todos aqueles que geram emprego. da nossa live. Eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade, o seu pronto atendimento aqui para estar conversando, né, com os nossos seguidores, trazendo um pouco dos seus posicionamentos, dos seus objetivos políticos, esclarecendo as dúvidas. Agradecer toda a disponibilidade. Eu que agradeço a você, Milena. Eu acho que aqui eu quero fazer aqui reiterar nesse momento agora que nós estamos vivendo o fique em casa, porque as pessoas muitas vezes, é muito fácil, quem tem mais condições ou quem está em uma situação mais confortável, fique em casa, e quem precisa e quem necessita de trabalhar, se você não tiver alternativa, saia, mas saia protegido. Saia de máscara, saia com seu álcool em gel, saia com sua luva, não fale próximo a ninguém. A gente sabe que a máscara ela já é uma proteção muito importante para a população, mas vamos tentar o máximo nos proteger e proteger quem nós amamos, né? Porque essa a única forma
enquanto não houver a vacina, enquanto não houver o medicamento realmente para combater o vírus, a única forma que nós teremos para equilibrar a curva e para que a gente possa dar condições ao Sistema Único de Saúde, à saúde pública e à privada, ela ter as condições adequadas de receber o enfermo não acentuando a crise. Ou no isolamento, ou, se for sair protegido para que você não passe para ninguém e também não seja contaminado. Com certeza, a recomendação de ficar em casa e para aqueles que são defensores aí, né, do presidente, tem a hidroxicloroquina que está aí disponível. A gente já viu agora recentemente um caso, né, de um médico, inclusive, que morreu, né, utilizando este remédio. Ele teve aí o taquicardia e os efeitos colaterais que são ditos, que são informados, e por isso que só pode utilizar com todo o acompanhamento, recomendação médica Médico, e uso certeza. ambulatorial. Então a gente tem que ter todo o cuidado, né? Realmente ainda é um mistério, né? Ainda não temos vacina, ainda não temos o medicamento certo. Então, a recomendação, como disse o deputado, eu reafirmo aqui, é eu ficar em casa. Cada um com suas dificuldades, cada um com suas adaptações para conseguir mudar essa rotina, mas seguindo, né, as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades. Quero, deputado, agradecer Eu novamente, que convidar as agradeço a você. pessoas, né, para continuarem aí encaminhando essa live para os seus seguidores, para que possam, né, ter acesso aí a essas informações que a gente trouxe aqui hoje. Obrigada aí pela participação de todos que estiveram com a gente. Amanhã, meu entrevistado é um antigo colega seu lá da Assembleia, deputado federal Marcelo Nilo. Vai estar aqui conversando com a gente, falando um pouco dessa situação também. Nosso eterno presidente. Sim, pois é. Foi muito bom, Milena. Deputado. Foi muito bom participar. Quero lhe agradecer e dizer que nesse momento a palavra de ordem é sensatez, é equilíbrio e, acima de tudo, todos, tanto os médicos quanto os gestores, independente de partido, de ideologia, estão todos procurando, dentro de suas concepções, dentro de suas equipes, acertar e preservar as vidas. Isso que é o mais bacana, isso que é o mais inteligente nesse momento. Não é o momento de brigar, não é o momento de fazer politicagem e nem de discussões partidárias. É o momento de esquecermos as ideologias políticas e pensarmos que nós, que temos mandatos parlamentares, que temos mandatos, sejam eles em qualquer esfera, é trabalhar para buscar realmente as soluções para atender a população, os mais necessitados. Obrigado, Milena, que Deus nos abençoe e vamos continuar firme, aqui reafirmo. Meus amigos, fiquem em casa e, se sair, saiam protegidos. Proteja você e proteja o próximo.